Não, mostre testando a foto. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Ok? Tem a casa um pouco aqui.
Boa noite, meus irmãos. Que Jesus seja presente para cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa Cristina, veio da palavra de hoje, ela é um tempo espírita, discípulo de Jesus. De Campo Grande, tá? Então, a página de hoje é do livro Vida de Luz, de Francisco Camilo Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a página é Como Tornas. Mais estabelece como cristão, não se envergonhe antes, glorifique a Deus nessa parte. Pedro 4:16. Não basta sofrer simplesmente para receber a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extrair da gente a luz que a dor oferece ao coração e fogo de paz. Muita gente padece, mas quando as torturas se complicam angustiosamente, por não saber aproveitar as provas edificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos, os que estão atormentados por acusações, arrastando os companheiros, as consolações que houve a causa. Eu sei que eu tenho que eliminar extremidades reparadoras, como as desesperações. Quantos corações se transformam os nossos em envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos de vadia ou não são poucos os que batem na porta da servidão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificados, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúncia e estender o sofrimento dos outros. Não será reparação dívida ou atribuição ao Criador somente porque recebeu ele a partir dos pontos. Raros homens aprendem a encontrar aproveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de explicação e sobretudo agrava os próprios homens. Confuso, por próximo, precipitando companheiros e zonas retiradas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no caminho da experiência necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, meus irmãos, com essa página de hoje, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso Deus e vamos dizer assim: Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos, Senhor, em teu nome, para te agradecer, Senhor, toda a oportunidade que temos dado. Agradecer, Senhor, de estarmos aqui para ouvir a tua palavra do teu Evangelho de amor. Agradecer, Senhor, a nossa saúde, Senhor. Agradecer, Senhor, pelo dia que nós tivemos, pela tarde e por essa noite glorificando, Senhor, estarmos aqui. Senhor, nós te pedimos a ti, Senhor, que abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe a nossa irmã que vai trazer na palavra que ela possa, Senhor, ser incluída pelo teu amor e pelos teus mensageiros. Abençoe, Senhor, a todos nós que irmãos encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, acima de tudo, em nome do nosso patrão da nossa casa, em nome da nossa mãe, Maria Santíssima, e acima de tudo, em nome de Deus, Pai, de amor todo-poderoso, nós vamos pronunciar o nosso julgamento de hoje. E assim seja, Senhor, graças a Deus. E assim, Senhor, nós passamos a palavra da nossa irmã, da luz de hoje, que ela falará sobre o livro do Espírito da página 941, 942, Temor à Morte.
noite. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cristina, sou discípula de Jesus. Nós estamos hoje aqui com um tema que eu acho muito interessante. Quando eu recebi o tema, eu falei assim, nossa, geralmente esse tema se fala só em novembro, né? O pessoal só lembra de falar disso em novembro. E eu penso, é uma opinião particular minha, enquanto estudiosa e tal, que é um tema que a gente deve falar durante o ano inteiro, mais de uma vez. Porque nós temos que desmistificar algumas ideias que estão enraizadas dentro de nós e que a doutrina espírita vem dizer para nós que a gente tem que arrancar pela raiz e jogar fora. Porque está tudo errado. Não é que está errado, está deturpado. Vamos ser mais benevolentes. Então, o tema é temor da morte. Aí eu vou começar fazendo de uma maneira mais pedagógica. A gente vai destrinchar essas duas palavras aqui. Vocês vão me ajudar, tá? Ninguém vai ficar em silêncio aqui não, tá? Quem já me conhece sabe. Vamos lá. Temor. Qual a ideia vocês têm dessa palavra? Temor. Medo. Tem mais alguma coisa além de medo? É só medo? A senhora falou uma palavra, repete aí. Não, pavor. Temor é um medo intensificado, aumentado. Eu tenho medo e eu tenho temor, eu tenho pavor, né? Eu tenho medo de trovoada, não tenho não, é um exemplo, tá? De trovoada, de barata, não tenho também não. De cobra eu tenho. Tenho medo, pavor, terror, qualquer negócio assim, não fala com perto de mim não, que eu já fica meio um negócio que é ruim pra mim. Mas é uma palavra assim, é um sentimento dentro de nós que se intensifica de acordo com aquilo que a gente tem medo, né? Porque, por exemplo, eu tenho medo de cobra, mas aqui nesse momento eu tenho medo. Mas se eu souber que tem cobra aqui, eu vou entrar em pânico, então eu vou ficar apavorada. Eu vou entrar em temor, né? É uma coisa que fica mais acentuada. Tá legal, a gente já entendeu. Vamos diminuir isso aí, vamos pro medo. Já que vocês falaram que o medo, temor é um medo em excesso. E o medo? Vou fazer uma pergunta. Medo é bom ou é ruim? A palavra correta é essa. Depende da situação. Porque se eu não tenho medo de ser atropelada, eu vou atravessar aquela estrada ali sem olhar para lugar nenhum. Não é? Então, é aquela coisa do equilíbrio. Tudo em equilíbrio, em harmonia, dá mais certo. O medo, ele é necessário até um certo limite para que nós conservemos a nossa vida, não é? Nós temos responsabilidade sobre a nossa existência, sobre o nosso corpo. Então, se eu atravessar aquela estrada perigosa ali, sem olhar para os lados, eu estou me suicidando. Eu estou buscando acabar com a minha existência de uma maneira que não é a correta, porque eu não tenho esse direito, né? Então, o medo, ele é necessário. Mas ele, quando começa a se intensificar, aí ele começa a ser prejudicial. Porque o medo normal, o medo que nos conserva a vida, ele é essencial para que nós tenhamos responsabilidade, disciplina. É como um remédio, que é necessário. Mas quando eu ultrapasso os limites de qualquer coisa, aí eu já estou entrando numa zona de perigo, né? Então, agora, quando a gente começa a pensar muito numa coisa que você tem medo, isso está legal? Começa a pensar muito naquilo, é bom isso? Não, né? Então, a gente tem que manter o medo no equilíbrio, né? Muito bem. E morte? Eu tenho uma hora para falar. Que para nós, todo mundo aqui é da doutrina ou tem alguém de primeira vez aqui?
primeira vez, seja bem-vindo. Mas você conhece a doutrina ou você só veio hoje para começar a saber o que acontece? Eu não entendi. Ah, que bom. Nossa, ela veio um dia com um tema bom, né? Vamos lá. Então, o que é para nós morte? Você que não é da doutrina, vamos lá. O que para você é morte? Fechamento de um ciclo. Bacana isso. Vamos lá. E para nós, que já conhecemos mais alguma coisa? Bora, gente, vamos falar. Fala aí. Oportunidade de recomeço. Vamos lá. O que mais? Não existe a morte. Vamos lá. Passagem de um plano para outro. Vamos lá, eu quero ouvir. Não vai falar, Clarinha? Poxa. Vamos lá? Bom, olha só. Não deixa de ser um fechamento de ciclo, não deixa de ser passagem, não deixa de ser nada, tudo sempre está certo. Que a morte não existe, a gente já tem certeza. É um fechamento de ciclo? É, porque a nossa encarnação se fecha e a gente começa um novo momento no plano espiritual, para lá, daqui a pouco, a gente fechar e voltar, né? É um ir e vir, como você falou, uma passagem, é um ir e vir. E por que a gente fala tanto que é tão ruim isso aí, hein? Por quê? Se a gente já sabe que é uma passagem, que é uma coisa necessária, que é um fechamento, por que a gente tem tanto medo dessa tal de morte, né? É que colocar isso na nossa cabeça. Isso foi enfiado, eu vou falar a palavra enfiado, né? Goela abaixo. Porque se a gente for pensar, 1857 foi ontem, né? Que começou a doutrina. E as outras religiões estão aí desde quando? Mais de 2000 anos. Olha quanta coisa nós recebemos, enfiaram em goela abaixo, a gente aceitou, sem raciocínio, porque ele falou, está falando, né? É o cara que está falando, tem que aceitar. E aí a gente vem para a doutrina, que fala o quê? Nós temos que aceitar, vocês têm que aceitar tudo que eu falar aqui? De jeito nenhum, não faço isso não. Vocês têm que me ouvir, refletir, buscar se alguma referência que houver, outras referências, fazer as pesquisas de vocês e chegar na conclusão de vocês. Aqui a gente só vai dar o pontapé inicial para vocês tomarem a decisão de vocês. Às vezes a gente está aqui em cima e a gente se distrai e fala até uma bobagem. E vocês precisam não estar tão confiantes assim e buscar. Ela falou um negócio que eu não entendi. Ah, mas eu fiquei com vergonha de perguntar, vou pesquisar. Vai pesquisar. Ou então pergunta, não tem problema não. Se eu não souber a resposta, tem uns universitários aqui bem legais para me ajudar. Bom, cessação da vida, destruição do envoltório carnal que a alma abandona, como faz a borboleta na sua crisálida. Isso está escrito no livro que é o Espiritismo, no capítulo 12. Vocês viram que poética a ideia? É como a gente, a lagarta entra lá no casulo, abandona e voa. Vai para outro ciclo, né, de existência no mundo espiritual. É até poético o negócio. Mas o Leon Denis, gente, eu gosto tanto desse livro, vocês não têm noção. Leon Denis, ele tem esse livro aqui, Problema de Ser, Destino da Vida. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse livro cair. Tá vendo? Leon Denis fala no Problema de Ser, Destino da Vida, no capítulo 10, gente, esse capítulo é grande. Ele fala sobre a morte. Por que será que ele faz um capítulo tão grande, né? Será que é importante a gente entender a morte? Acho que é. Para a gente perder o medo. Aí eu vou escutar a gente falando assim, mas eu não tenho medo de morte, não. Eu tenho medo de como é que eu vou morrer. Ninguém nunca falou isso, né? Quem nunca? Não é? Eu tenho medo de ficar preso no hospital, ficar no hospital, sofrer um acidente. A gente nem vai sentir, gente.
E quando a gente ficar, se a gente tiver a necessidade de ficar num hospital, ou doente, acamado, alguma coisa assim, a gente precisa pensar que nós estamos aqui para aprender. Nós viemos para cá para evoluir, para saldar algumas contas que a gente deixou aí sem pagar, né? Mais ou menos assim. Só que veio um juros, né? Que a gente não pagou na hora certa, a gente tem que pagar um juros, né? E que esse é o momento da gente reestabelecer a conexão com Deus. Não é o momento de dizer que Deus é ingrato, que Deus é ruim, que Deus me colocou aqui. Por que comigo? Eu sou tão boazinha. Mas eu tenho uma história antiga de muitas existências e que eu não era tão boazinha assim, não. Porque esta é a nossa melhor existência. Se hoje é a nossa melhor, as 5 existências passadas a gente era que eu não quero saber. Eu prefiro Deus ter o esquecimento exatamente para a gente não ficar se preocupando com isso. Vamos tentar fazer o melhor possível agora. E tentar estar sempre em conexão com Deus para sofrer menos. Porque a dor a gente vai passar por ela. A dor é a nossa professora, ela faz a gente se movimentar. Ela faz a gente ir para frente. Mas não é necessário sofrimento. E não é sinônimo, não é igual. Ah, porque eu estou sofrendo. Não, você está passando por um momento difícil, por um desafio, por uma dor. Não necessariamente por um sofrimento. Porque o sofrimento é a intensificação da dor. É quando a gente se faz de vítima. Nossa. Aí ela começa a falar assim, nossa, Cris, eu estava com uma dor de dente. Eu fico, dor de dente? Você não sabe nada. Você não sabe o que eu passei, a dor que eu estou sentindo. Aí você intensifica aquele negócio. A pessoa fica até com vergonha de que falou que estava com dor de dente. E a gente tem essa mania, né? De intensificar. Ai, está doendo muito, sofro muito, coitada de mim. Gente, a gente precisa estar em conexão com Deus e acreditar que nada é por acaso. A doutrina ensina isso para a gente. Por isso é importante não apenas estar aqui em reunião, assistindo palestras públicas, mas ir para os estudos dos livros da codificação, para a gente ir mais para fundo, buscar um entendimento mais na essência, que aí a gente vai entender melhor essas situações. E a gente aqui agora vai passar por cima, assim, não vai aprofundar, porque não tem tempo para isso. Então, Leonelli, nesse capítulo sobre morte, ele começa falando assim, a morte é uma simples mudança de estado. Ele simplificou muito, né? Ficou fácil. Simples mudança de estado. Eu vou mudar do plano físico para o plano espiritual. Acabou. Fechou uma porta, abriu outra. Simples assim. E é simples assim mesmo. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Ou seja, qual é a forma frágil? O nosso corpo não serve mais para nada, já não está mais com funcionalidade, não tem mais objetivo de ser, de continuar aqui, então acaba. Mas aí eu usei uma palavra que é muito finalizadora, acaba. O corpo físico acaba? Não? O que vocês acham? Ele acaba? Vamos voltar. Quando ele é formado, ele é constituído de quê? Substâncias químicas. Vocês concordam? Azoto, carbono, hidrogênio, nitrogênio, não é isso? Oxigênio. Formam as células que formam o nosso corpo. E quando ele está sendo formado, essas células, elas fazem o quê? Elas se encaixam, vão se encaixando, né? E vão formando o corpo necessário para essa existência. Legal. E quando há a morte? Vou botar em triagem. Porque quando há essa finalização, o que acontece com esse corpo
ele fala ali, ó, forma a frase, não serve mais para nada. O que acontece? Oi? Aqui, ó. Separa, desintegra. O nitrogênio se separa das outras dali e volta para onde? Para a natureza. E quando a gente for ser formado no nosso próximo corpo, aonde é que vai buscar as substâncias que vão construir o nosso próximo corpo? Na natureza. Então a gente é reciclado. Olha que legal. Já escutou falar nisso? Que nós somos reciclados? Mas nós somos. Nós somos constituídos de substâncias químicas, substâncias que estão na natureza, que já foram usadas em outros corpos. Por isso que a morte não existe. Nem a morte do corpo ela existe. O que há é uma transformação, uma descomposição. Lá na escola, quando a gente, vamos ver se vocês foram bons, se vocês prestaram atenção na aula. A professora ensinava a compor o número e decompor, né? 25 é composto de 2 dezenas e 5 unidades, não é assim? Que fazem essas brincadeirinhas? É assim que acontece com a gente. A gente é composto, junta tudo e forma, e depois separa tudo e vai para onde tem que ir. Gente, eu acho isso tão fantástico. Está vendo como é bom a gente falar da morte? Não é essa coisa horrorosa que a gente escutou a vida inteira. Não é tão ruim assim. Né? E ele continua mais para frente dizendo assim, olha agora, porque o Leão Denis, ele tem uma coisa muito, muito engraçada, muito peculiar dele. Ele é um poeta. Quem estuda os livros do Leão Denis vai ver que ele fala de uma maneira simples, mas poética. Olha o que ele vai falar da morte, continuando, né? A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. É um eclipse. Fechou o ciclo, passou, abriu um ciclo novo. Não é bonito, gente? Olha como é que a gente tem que falar e começar a ter percepções diferentes. A morte não é essa coisa horrorosa que a gente colocou na cabeça da gente, não. Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho aqui, ó. Ele diz assim, ó, não devemos temê-la, mas antes nos esforçar por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa, conquista da beleza moral, beleza do espírito que molda o corpo e orna com reflexo augusto na hora das separações supremas. Então, é muito interessante a gente pensar na morte de uma forma mais poética, mais menos dolorida. Na questão 941 aqui, Kardec vai perguntar aos espíritos se o temor em relação à morte é para muitos uma causa de perplexidade. De onde vem esse medo, essa apreensão, uma vez que nós temos o futuro pela frente? Deixa a resposta um pouquinho ali. Vamos pensar. Nós, da doutrina espírita, que estudamos a doutrina, nós sabemos algumas coisas muito importantes. Que existe reencarnação. Vocês acreditam? Com certeza. Comunicação entre o mundo espiritual e o nosso. Acontece o tempo todo, sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Muito bem. Muitos mundos, pluralidade de mundos, pluralidade de existências, nós podemos e temos como viver várias existências, porque é diferente, tá? A vida é uma só. Deus nos deu vida, mas nós vamos viver essa vida em várias existências. Vamos existir várias vezes. Muito bem. E aí, nós acreditamos que existe um plano espiritual? Se a gente já sabe que tem reencarnação,
pluralidade de mundos, muitas existências, comunicação. Então, tudo isso porque a gente acredita que existe uma vida lá na frente, que aqui não acaba nada. Aqui a gente só, eu gostei de ser o fecha ciclo, eu vou usar ele para lá. A gente só fecha um ciclo, não é isso? Então, aquela pessoa que acha que aqui só é uma vida só, uma existência só, morreu, acabou, aí eu vou viver como se não houvesse amanhã, mas o amanhã existe? Será que ela consegue vislumbrar a responsabilidade, as consequências dos seus atos lá na frente? Porque quando a gente entende isso, a gente sabe que nós somos herdeiros de nós mesmos. Que quando eu chegar no plano espiritual, eu só vou poder responder por mim. Eu não vou poder responder por ele, até porque eu nem conheço meu amigo aqui. Eu não sei o que ele pensa, o que ele gosta, mas Deus sabe. Deus sabe de cada pensamento que tem aqui agora, de cada desejo, de cada sofrimento, de cada dor, de cada desafio, cada pedido, Deus sabe. Então, quando nós tomamos essa consciência de que a vida não acaba, que ela continua no plano espiritual, e que lá a gente vai fazer passando as coisas que a gente fez, vai estudar, vai se preparar um pouco para voltar. E que a vida é isso, um eterno ir e vir, para nos melhorarmos, nos elevarmos e chegarmos a Cristo e aos Espíritos puros. Não é isso que a gente aprende? É. Então, se eu tenho essa ideia, essa certeza, é essa pergunta que Kardec está fazendo. Se a gente tem a certeza da vida futura, por que eu tenho medo da morte? Por que eu vou ter medo da morte? Se eu sei que ela não existe, eu sei que só vai destruir aqui a minha roupa, que vai ficar velha, a roupa vai ficar velha, vai ficar aí por aí, eu vou embora, porque o que é verdadeiro em nós? O que é eterno em nós? Fala algo, gente. O Espírito, gente. Você sabia que nós somos espíritos? E que a única coisa que é eterna e que vive para sempre, que isso aqui, ó, é roupa. Isso aqui é roupa. Roupa para o Espírito. E que ele troca, cada existência ele troca. Né? Hoje eu estou morena, olho escuro, não sei se eu já fui loura, se eu já fui negra, não sei como é que vai ser na próxima. Hoje eu estou mulher, não sei quantas vezes já vi homem, se eu vou voltar sendo homem, não sei, porque espírito não tem sexo, né? A gente não sabe. Hoje, por isso que a gente não pode maltratar o companheiro do outro sexo, que a gente não sabe o que vai ter que passar no próximo, né? Esses companheiros aí que maltratam suas mulheres não sabem o que vão passar no próximo. Vão vir bem frágeis para ver se é mole, para ver se é fácil, né? Por isso que a gente precisa respeitar muitas pessoas. Porque hoje eu estou, porque hoje nós estamos aqui. Nós não somos daqui. Aqui é uma escola, aqui é um hospital, aqui é oficina de trabalho. Nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Nós somos espirituais. Isso aqui é passagem, é passageiro. Mas tudo que eu fizer aqui nessa passagem é responsabilidade minha. Qualquer menor prejuízo que eu causar a qualquer companheiro. Não é? E eu amplio sempre, gente, eu amplio sempre, porque Jesus disse que nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Mas Deus só criou os seres humanos? Oi? Não? O que Ele criou além disso? O que mais? Quem são os nossos irmãos além dos seres humanos? Os animais, as plantas. Não são criação de Deus? Se é criação de Deus, Deus é meu pai, Ele é meu irmão.
Então, o cachorrinho que eu vejo lá na rua, passando, doente, com fome, com sede, que eu ignoro, que eu não sou capaz de botar um potinho de água, o que eu estou fazendo para Deus? Maltratando o filho dele. Vocês perceberam que nós temos muita responsabilidade? Porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E muita gente fica só na primeira parte da resposta, né? O objetivo é a perfeição. O objetivo de irmos e virmos é nos aperfeiçoarmos. Porque na escala espírita nós estamos aqui, ó, na base, espíritos imperfeitos. Estamos ainda, ó, tem uns que nem engatinhando estão, mas estão rastejando. Mas qual é o objetivo? Subir. Melhorar, subir e subir. Não é isso? E para isso, nós temos que ir para outra parte da resposta. Porque estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, sermos perfeitos. Mas outro objetivo estamos aqui, ajudarmos a Deus na sua criação. Ou seja, nós somos ajudantes de Deus. Como assim? Eu vim para melhorar, mas eu vim para ser exemplo, eu vim para socorrer aquele que está precisando de mim. E como tudo é criação de Deus, todos são meus irmãos, eu vim para ajudar os meus irmãos seres humanos, mas também os animais e as plantas. Então, quando eu desmato, quando eu boto fogo numa árvore, arranco uma árvore sem necessidade, porque isso dá esse calor horroroso, quando eu maltrato um animal ou quando eu não faço nada, eu passo um cachorrinho, um gatinho na minha rua, que eu não boto um potinho de água na minha calçada, que eu não socorro, mas eu não quero bicho na minha casa. Tá bom, o direito que nos assiste. Mas vocês ajudam alguma ONG que cuida de animais? Algum orfanato, algum asilo? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Está indo visitar alguém doente, um amigo que eu sei que não está bem? Eu estou indo. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu deixo de fazer o bem, eu tenho responsabilidades. E aí vão vir as dores. Vai vir a dor, vai vir a doença, vai vir as complicações. E aí a gente se revolta com Deus, mas a culpa é nossa. Fui eu que busquei aquilo. Fui eu que busquei. E aí eu fico com medo de morrer. Eu tenho muita coisa para fazer ainda, mas você teve tanto tempo e não fez nada, que você acha que vai fazer agora? Porque a gente tem essa mania, não, porque eu só quero morrer depois que eu conseguir isso, que eu ver um neto, que eu ver não sei o quê, que eu ver não sei o quê, ou que eu fizer isso, ou que eu construir isso, ou eu quero construir uma creche, eu quero construir um abrigo, eu quero fazer. Quando? Quando? Ou isso é só uma desculpa? Porque quem quer, faz. Não espera para depois. Eu começo agora. Eu quero, começo agora. Quando eu me aposentar. Quando você aposentar, você não vai fazer, não. Você pode escrever, não vai fazer. Faça agora. Porque quando você aposentar, você já vai estar cansado, vai começar a aparecer os problemas de saúde, vai ter outras pessoas para você cuidar. Não vai rolar. Faça agora. Mas eu não tenho tempo. Tempo a gente faz. Tempo a gente faz, principalmente hoje. Se a gente botar na ponta do lápis quanto tempo a gente fica olhando para celular, a gente nunca vai dizer que não tem tempo. Porque tempo tem para ficar no celular, no tal do TikTok, Reels e não sei das quantas. Com 24 horas, tem gente que fica 20 horas na internet. Então tem tempo, né? O que falta é disciplina. Eu faço isso, depois eu vou fazer aquilo, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer uma visita, semana que vem eu vou fazer outra. Agora, quando eu sair do trabalho, eu vou passar por ali, vou falar com não sei quem, eu vou fazer alguma coisa. Eu fico observando, eu gosto muito de animais, deu para perceber. Eu fico observando quando eu passo nos lugares,
Se você passa numa rua com 20 casas, tem rua que não tem nenhum potinho de água na rua para um cachorro passar e beber. Nenhum. Os animais, eles andam quilômetros para conseguir um pouquinho de água. Se nós tivéssemos interiorizado, botar para dentro mesmo, ali dentro do coração, dentro da alma, que eles também são meus irmãos, tanto quanto aquele que está doente, tanto quanto o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, todos nós teríamos um potinho de água na porta da nossa casa. O dia que a gente tomar essa consciência, não vai ter nem animal na rua. Não vai ter. Não vai ter animal queimado, arrancado o rabo. Ih, gente, a gente vê tanta desgraça que é melhor a gente até parar. Vamos lá? Deixa eu ir aqui. Vou continuar aqui no meu livro do Leon Denis, que aí tem uma pergunta aqui que ele faz. Não é no Leon Denis. É tanto livro bom, gente, que a gente se perde. Céu e Inferno. Céu e Inferno, no capítulo 12, ele vem falar sobre o temor da morte, tá? Complementa aí essa questão do livro dos Espíritos. E aí ele pergunta assim, ó, no item 10, por que os espíritas não temem a morte? Olha, ele está fazendo uma afirmação aqui, nós não tememos a morte. Nossa, ele acreditou na gente, hein? É? Porque no fundo, a gente tem sim medo da morte. A gente só não admite, porque não estuda tanto, né? Vocês acham que o espírita não deve temer a morte? Eu já falei com isso aqui. Não deve? Pode, mas deve. Porque a gente não tem conhecimento. A gente não já entendeu. Então por que a gente não entendeu? Vamos ver o que Kardec colocou para nós? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém é um resultado de observação. Ergueu-se um véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes do mundo espiritual que vêm nos descrever a sua situação. E aí os vimos em todos os graus da escala espiritual. Vamos parar um pouquinho aqui. Vocês sabem que aqui no livro Céu e Inferno, ele tem duas partes, né? A primeira parte ele fala temor da morte, o céu e o inferno, anjos, purgatório, demônios, fala um monte de coisinha assim. E na segunda parte, ele traz testemunhos de espíritos que já estão no plano espiritual e são evocados por Kardec para nos falarem sobre a sua situação no mundo espiritual. Então, tem vários casos aqui, tem espíritos suicidas, criminosos, bondosos, medianos. Tem vários tipos de espíritos aqui e cada um vai falar de como está a sua situação no mundo espiritual de acordo com a maneira como ele viveu aqui. Então, os espíritos bons, os medianos, vão falar de um jeito que o suicídio criminoso não vai falar, porque a vivência dele é outra. Então, é muito bom a gente ler esses casos, principalmente para a gente começar a entender a nossa situação, como ela pode ser no plano espiritual. Porque vai ser de acordo com o que eu faço da minha vida aqui. Se eu sou uma pessoa que eu defendo a violência, maltrato, não sou um bom filho, não cuido dos meus pais, não sou um bom pai, uma boa mãe, sou uma pessoa arrogante, implicante, aí a gente fica pensando, como é que vai ser quando eu chegar no plano espiritual? Vou virar anjo? Não vai, não. Vai encontrar com seus semelhantes. E pode não ser um bom encontro, não, né? Pode não ser um bom encontro. Então, o que eu faço da minha vida hoje, o reflexo vai ser lá no plano espiritual.
Porque vocês sabem que a gente é recebido do plano espiritual quando a gente desencarna, sabe? Mas quem é que recebe a gente lá? Depende de como eu fui aqui. Ah, eu vou desencarnar e encontrar minha mãe, meu avô, que eu adorava. Depende. Porque se eu não evoluir, não trabalhei as minhas pendências aqui, não melhorei em nada, e ele evoluiu, eu não vou encontrar, não. Eu vou ter que trabalhar mais para eu encontrar. Perceberam? E ele continua dizendo assim: os espíritas encaram a morte calmamente, deveriam, né, pelo menos, se reveste de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas é a certeza que os conforma. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem outros simples fatos testemunhados, da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça, com a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Kardec aqui ele é muito esperançoso, ele acredita realmente que nós estudamos e que nós temos essa confiança. Eu não tenho essa confiança. Eu ainda estou trabalhando essa confiança dentro de mim. Porque é com muito estudo, com muita leitura, muita prece, muita disciplina que a gente vai chegar a esse nível aqui. Né? Kardec está confiando que a gente, a partir do momento que estuda, confia, serena, acalma e aguarda. Mas se a gente for pesquisar, tem um espírito que não está fazendo isso aqui. Lá no finalzinho desse capítulo ele diz assim, ó: não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não pela porta do nada. Isso aqui é interessante. Porque se a gente já tem a certeza que morreu, fechou uma porta, abriu outra e fomos para o plano espiritual, isso não é mais uma dúvida. Isso não é mais algo que talvez, quem sabe, não. É uma certeza. E ele fala da palavra libertação. Porque uma coisa que a gente... Alguém gostaria de estar aprisionado? Preso numa cama, num presídio, numa gaiola, numa corrente. Será que é bom? Vocês acham que é bom? Você perder a sua liberdade? Vocês gostariam de estar assim? Alguém gostaria? Levanta a mão. Não, né? Mas nós estamos. Nós estamos. Nós não somos um espírito. O que é esse corpo aqui para o espírito? É o quê? Prisão. Esse corpo aqui é uma prisão para o espírito. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente estuda sobre sono, o que a gente aprende? O sono é um ensaio para a morte. Por que é um ensaio? Porque o corpo físico fica e o espírito vai passear onde ele sintoniza. Né? Onde a gente sintoniza, a gente vai. Só que a gente tem que voltar, porque a gente não está nessa existência, a gente ainda está ligado pelo fio de prata, né? Muito bem. Essa prisão, essa ligação, por que o espírito vai quando a gente está dormindo? Porque ele quer o quê? Fugir da gaiola. Mas ele está preso pelo pé na corrente, né? A corrente não se soltou, então ele está preso. Ele vai. É igual a gente pegar o nosso cachorro e vai abrir o portão, porque tem que atender uma pessoa e você tem que prender ele, né? Porque senão ele foge ou ele avança. Aí o cachorro fica fazendo o quê? Tentando
quer ir para a rua, né? A gente está preso, porque esse corpo ele é nossa prisão. Então, quando a gente desencarna, a gente se liberta. Porque nós precisamos colocar dentro de nós. Não somos isto que a gente vê no espelho, corpo físico. Nós estamos corpo físico. Estamos professores, advogados, dentistas, de todo tipo de profissão. Estamos Cristina, estamos Inscrição. Estamos Aparecida, entendeu? Estamos. Quantos nomes nós já tivemos? Quantas existências, quantas vivências, quantas profissões, quantas atividades, quantos talentos já tivemos que se acumularam, que vem junto de nós, que o aprendizado a gente não perde. O aprendizado ele fica conosco para a vida inteira, por todas as existências. É acumulativo. Então aprendam tudo que vocês puderem aprender, porque isso facilita a nossa próxima existência. Ah, mas eu já estou de cabelo branco, vou aprender. Vai sim. Vai aprender informática, vai aprender uma língua, vai aprender, vai fazer um curso. Se você queria ser enfermeira, não conseguiu, vai estudar. Ah, mas eu não vou ter tempo de aplicar, não tem problema, na próxima vai ser facinho. Quando você começar a estudar, vai tudo iluminar na mente, que já está tudo guardado. Vamos estudar. Vem para cá, vem estudar, porque isso tudo fica guardado dentro de nós. E na próxima existência, alguém aqui aprendeu alguma coisa, tipo assim, tinha vontade de fazer algum curso, muita vontade. Chegou lá e começou a entender com muita facilidade aquilo. Alguém passou por isso? Não, gente. Ninguém. Nada muito fácil. Que você chegou e falou assim, nossa, isso aqui é tão fácil. E para outras pessoas, menina, como é que você entende isso? Eu não consigo entender isso nem de jeito nenhum. Porque aquilo a gente já viu em outra existência. Aprender a costura. Eu não consegui aprender a costura ainda não. Para mim ainda é uma dificuldade. Gente, a minha irmã mudou para São Paulo e deu uma máquina de costura. Ela está lá, eu olho para ela, ela olha para mim, eu olho para ela assim, calma, eu vou chegar aí. Mas eu com 10 anos eu aprendi a fazer crochê olhando a amiga da minha mãe fazer. Eu olhava ela fazer, aí eu pegava a agulha da minha mãe e ficava pensando, ela foi para frente, ela foi para trás, ela enfiou aqui. E eu fui treinando e eu aprendi. Como assim eu aprendi? Porque isso já estava dentro de mim. E eu faço crochê a vida inteira. Eu cheguei nos 60, eu faço até hoje. E para mim, qualquer coisa que você me dá de crochê, é fácil demais para fazer. E aí, uma vez eu fui fazer um centro de ensinar crochê com umas meninas. Aí a gente foi ensinar a fazer crochê com lacre. Esses lacres de latinha. Você faz muita coisa com crochê com aquilo. Faz cinto, capa de bujão, bolsa. E eu fui ensinar. Teve uma que não aprendeu nem por decreto. E teve uma que quando eu comecei, daí ela foi embora sozinha. Quando eu vi, ela não estava fazendo as coisas sozinha. Olha a diferença de uma para outra. Que aquela já tinha visto, aquela não. A primeira vez que você está vendo uma coisa vai ser muito difícil. A segunda vai ser nova. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. E aí eu comecei a estudar hebraico. Eu adoro. Acho fantástico. Difícil, mas gente, que língua difícil. Todo mundo falou assim, mas tu é maluco, podia ter ido aprender inglês, né? Não, mas eu não quero aprender, eu quero aprender hebraico. Aí eu falei assim, ainda não aprendi não, é difícil. Já sei algumas coisas. Mas eu sei que na próxima existência vai ser assim, assim, eu já estou treinando para a próxima existência. Então, é essa consciência que faz com que a gente tenha a certeza de que a morte não é tão ruim quanto a gente pensa. Ah, mas morrer por um acidente deve ser horrível. Horrível para quem? Para quem ficou aqui, né? Porque para quem morre, para quem está ali, muitas das vezes o espírito sai até antes do acidente acontecer. Depende do merecimento da pessoa. Se a pessoa tiver o merecimento, o espírito é retirado antes, a pessoa nem sofre. Por isso que nós vamos morrer de acordo com o que vivemos. Então temos que fazer o melhor possível. Bons pensamentos, nada de vingança,
de armar e que não sei. Gente, vamos amar e não armar. Vamos amar mais o nosso semelhante. Vamos abraçar, vamos esquecer ódios, vinganças, raivinhas. Ah, porque eu não gosto que ele é Flamengo, eu sou Vasco. Porque ele gosta de branco, eu gosto de azul. Eu não vou falar com ele porque ele... Gente, a gente vai ter que responder por tudo isso para Deus. Não é mais fácil resolver agora? Fazer o que Jesus falou, né? Reconcilie-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Agora. Ah, mas ele não quer. Faz a sua parte. Ora por ele, não deseja mal nenhum. Deseja que ele fique bem. Nossa, mas ele fez muita maldade. Mas ele vai responder. Não sou eu que vou responder por ele. É ele. Então vai, deixa rolar. Ora, perdoa. Hoje eu estava vendo um clipezinho falando da intensificação das palavras. Perdoar é doar mais. Perplexo é você ficar mais ativo. Esse essa primeira esse sufixo, né? Não, é prefixo. Na frente é prefixo. Ele é de intensidade. Então, o que é perdoar? Separa. É você se doar mais. Mas o outro, não espere nada de ninguém, só espere de Deus. Deus é o único que nunca vai te decepcionar. Porque o homem vai. É da natureza das pessoas. Porque nós somos diferentes. As pessoas nos decepcionam, sabe por quê? Porque a gente coloca no ombro dela expectativas que não são delas, são nossas. Ai, o meu filho, ele não quis, ele não é um bom filho, porque ele não quis ser advogado, ele quis ser professor. Mas quem queria ser advogado era você. Né? E você jogou no ombro do seu filho para se espelhar nele, mas ele é outro espírito, ele tem outra história, ele tem outras necessidades. Faz você, vai lá, seja feliz fazendo o que você quer. Ah, eu só sou feliz se eu tiver um marido bom, uma esposa boa, uma casa na praia. A gente está botando a responsabilidade da nossa felicidade no ombro do outro. A felicidade pertence a nós. Eu faço a minha felicidade. E a minha infelicidade. Então, vamos... A gente só precisa fechar pensando no seguinte. Somos participantes de uma doutrina que nos ensina que a morte não existe, que existe um ir e vir necessário para a nossa melhora, para a nossa evolução. Que tudo é transformação, que nada se acaba, é transformação. Nós vamos nos transformar, vamos voltar para o nosso mundo real, vamos ficar um tempo lá, estudando, reaprendendo, vamos voltar para cá com uma nova história, com um novo corpo, que vai ter que fechar um ciclo para voltar a existir. Então, a morte para nós, a gente já tem essa consciência que a doutrina nos trouxe, que é uma libertação. Não vamos transformar isso num horror, num filme de terror. Vamos confiar em Deus, porque Deus não nos abandona em momento algum. Ele está conosco em todos os momentos. Vamos olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar para os animais, olhar para as pessoas nos olhos, que a gente não está fazendo mais isso. Perceber que quando você olha no olho, você percebe quando a pessoa está cansada, está triste. Ter essas percepções, voltar a ter a percepção do outro. Vamos abraçar mais. Vamos viver melhor. Vamos pensar menos em vingança, em violência. Porque tudo isso vai se refletir em nós mesmos. E nós vamos morrer, entre aspas, de novo, né? Do jeito que a gente viveu. Então,
Então vamos tentar fazer com que essa hora seja melhor. A gente pode mudar tanta coisa. A gente pode mudar tanta coisa. Podemos mudar nossos pensamentos, podemos mudar nossas palavras, nossos sentimentos. Podemos dizer eu te amo com mais vezes. Quantas vezes a gente disse eu te amo para alguém hoje? Às vezes a gente nem isso faz, né? Dá um bom dia, meio de boca, assim, bom dia. E vai tomar um café e sai correndo, né? Do trabalho, do compromisso. E às vezes a gente volta, não tem mais. E aí, nossa, eu nem falei com ele direito. Vamos tentar resgatar essas coisas para que a gente vá perdendo esses medos que foram colocados dentro da nossa alma, para que tenha mais calma, mais esperança, a certeza de que Deus vai nos dar o que a gente precisa. Ninguém vai fugir do que precisa, mas Ele não vai nos abandonar. Ele guia, Ele orienta. Que a morte é, na verdade, apenas uma mudança para que nós possamos nos refazer, nos reorientar e voltar. É quando a gente pega um carro e coloca lá o endereço lá naquele Google Maps, né? Como é que é o mandou? GPS, isso, GPS. Aí a gente vai, não, ali tá ruim, tá muito engarrafada, vamos mudar isso aqui. Aí o GPS se reorganiza porque você mudou de rota, né? Então é isso, a gente vai para o plano espiritual se reorganizar, se refazer, voltar e continuar a nossa caminhada em busca da nossa evolução. Fechou? Vai lá, refaz, estuda, aprende, escuta as orientações e pronto. E é assim. Então, temer a morte é não ter esperança, é não ter confiança que Deus é nosso Pai, Ele está conosco em todos os momentos. Eu não estou dizendo para vocês que não tenham que temer, não. Tomem a decisão de vocês. Leiam essas duas questões dos Espíritos. Se puderem, leiam o céu e o inferno. Leiam ali os relatos dos companheiros que estão lá no plano espiritual e vieram falar conosco. Como eles estão passando, o que está acontecendo. Porque é assim que a gente cria assim, é como se fosse uma casca grossa, né? A gente cria uma fortaleza dentro de nós e que nada tira de nós. Que é essa esperança de que Deus é nosso Pai. E que se estamos aqui é porque precisamos estar. E vamos melhorando a cada minuto. Basta querer. Basta querer. Mas nunca esquecer de confiar em Deus. Obrigada, meus amores. Boa noite. E assim agradeço a nossa Cristina pelos estudos das lições, que Jesus possa saber sempre, Cristina, tá bom? Vamos passar para os nossos recados. Segunda e quarta-feira, nós estamos nas nossas reuniões públicas às 20 horas. Segunda-feira estudamos o Evangelho, segundo o Espiritismo, e a quarta-feira estudamos o livro dos Espíritos. E segunda-feira que queremos falar é a Sheila Simões Getaki. Ela vem falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, bem ao sofrer. Às terça-feira nós temos estudo online, tá? Pelo Skype. Quinta-feira nós temos estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas na nossa casa presencial, com todos os convidados, quem queira visitar o Evangelho conosco, tá? Estamos aqui para receber todos vocês. Sábado às 15h30 nós temos a evangelização. Nesse mesmo horário nós temos a juventude, temos uma reunião de irmãos e famílias, né? E às 18 horas nós temos o ED, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Esses
estudo do ETA, às 18 horas do sábado, cada sábado nós estudamos uma codificação espírita, tá? O livro espírita, o Evangelho, o livro dos Médios, né? E assim nós vamos fazendo, seguindo, né? A nossa edificação do nosso livro do espírito. Tá bom? Então, quem vem pela primeira vez? Seja bem-vindo à minha irmã, tá? Seja abraçada para todos que estão da nossa casa. Esperamos que você volte sempre. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para responder o que você deseja, tá bom? Então, nós vamos convidar a nossa irmã Alcineia, que ela vai fazer a nossa prece final. Logo após a prece, teremos o passe e a água purificada. Aquelas que sentirem que vai tomar o passe, continue sentado no seu lugar, que alguém vem que vai levar vocês até a sala do passe. E aqueles que não quiserem tomar o passe, né? Se você pode em paz, vai com Jesus, tá bom? Pode ir. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus, fechando nossos olhos, por mais esse dia que nós tivemos essa grande oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para aprender sobre a doutrina do Mestre Jesus. Pedimos a Jesus nesse momento, por todos nós aqui presentes, encarnados e os desencarnados, pedimos a Jesus, por todos aqueles nomezinhos que foram colocados naquelas caixinhas da irradiação e na caixinha da prece, para os irmãos que já estão lá do outro lado, e na caixinha da irradiação para os irmãos da Terra que estão precisando. Que todos os nomes sejam abençoados, e com certeza já foram, pela espiritualidade. Pedimos pelos nossos lares, pelos hospitais, pelas casas de saúde, pedimos pelos irmãozinhos que vão passar a noite na rua, que Deus os proteja, porque não tem um teto onde se abrigar. Pelos países que se encontram em conflito, dirigidos por homens que ainda não encontraram a Jesus. Que todos os países do planeta sejam abençoados. E que Jesus nos abençoe a cada instante. Que assim seja. E assim terminamos a primeira parte do nosso canal, de hoje. Que Jesus possa abençoar a todos vocês. Muita paz para todos. Boa noite.